Olá, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, essa parte de número 1, referente a Esdras, Neemias e Ageu, o estudo detalhado, né? Só que para mim, dar início a esse estudo, eu estive pensando, meditando sobre as pessoas que vão acessar o vídeo, o conteúdo, né? Por exemplo, a galera que já está me acompanhando há algum tempo são pessoas que já conhecem sobre as duas casas, sobre as festas, sobre um pouco sobre transição de alianças, né? Então só essas coisas que eu mencionei, essas 3 frases, né? São estudos enormes, né? São coisas profundas. Mas eu fiquei pensando se algumas pessoas, por exemplo, que não conhecem essas coisas, acessar esse conteúdo, elas não vão ter estrutura para entender, né? Então, baseado nesse pensamento, eu decidi fazer gravar um vídeo aqui sobre as festas, mas de maneira bem simples e bem resumida, sem muitas informações, entende? Porque dependendo do nível de conhecimento das escrituras que a pessoa tiver, se tiver muita informação, ela não vai conseguir digerir todo o alimento, né? Então eu quero ser o mais breve possível e o mais simples, né? Vou me esforçar aqui o máximo, né? Para não ficar difícil de entender. Então vamos lá. Você sabe que são 7 festas, né? 7 festas, né? São Páscoa, a primeira festa, Pães Asmos, a segunda festa, Primícias, a terceira festa, Pentecostes, a quarta festa, Trombetas, a quinta festa, Expiação, sexta festa e Tabernáculos, a sétima festa, né? Essa festa dos tabernáculos, né? Dependendo da tradução da Bíblia que você estiver lendo, vai aparecer festa das barracas ou festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, que vai dar no mesmo tamanho, tá? Então tá, o que é Páscoa, né? Páscoa simboliza a morte e ressurreição de Cristo, né? Só que dentro da festa Páscoa, né, existem estudos profundos, né? Não dá para me falar aqui, né? A gente ficaria horas, né? Não tem jeito. Então por isso que eu quero ser simples e objetivo. Então, Páscoa, o Israel que estava no Egito precisou comer a Páscoa para sair do Egito. Só que junto com a Páscoa tem 2 festas que são grudadas nela, entende? É a Páscoa, Ázimo e Primícia. São 3 festas que acontecem em 3 dias, embora o cumprimento dela precisa de 50 dias. A Páscoa, né, ela acontece num dia, mas a consequência dela precisa de 50 dias, para ter o resultado dela é 50 dias. Tá? Por exemplo, Israel no dia 15, né, do primeiro mês, né, eles comemoraram a Páscoa, certo? Nessa mesma noite eles comeram pães asmos, entende? E aí no dia seguinte eles partiram em direção a Canaã, né? Só que da noite que eles comeram a Páscoa até chegar no Monte Sinai, deu 50 dias de caminhada. Foi justamente ali no Monte Sinai que aconteceu o Pentecostes, entende? Que seria a quarta festa. Então, só que são festas uma ligadas na outra, entende? Quase que não dá para desconectar uma da outra. Então a Páscoa fala da morte e ressurreição de Cristo. Por exemplo, Cristo ali nos Evangelhos, quando ele vai falar da Páscoa, e ele fala, eu sou o Cordeiro, né? Ele morreu no lugar do Cordeiro, que é a Páscoa. E na noite que ele se alimentou da Páscoa junto com os apóstolos, ele disse, esta é a última vez que eu vou comer a Páscoa, vou celebrar Páscoa com vocês. Depois, só vou comemorar de novo, vou beber vinho, só vou comer pão junto com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, ele jogou o cumprimento da Páscoa lá para o milênio, entende? Só quando Cristo voltar na segunda vinda dele, é que vai dar cumprimento literal da Páscoa. Porque aí a Páscoa vai ser comida pelas 12 tribos, entende? Assim como foi lá no Egito. Então hoje não tem como as 12 tribos estarem comendo a Páscoa, né? Espiritualmente pode até ser que estejam, mas fisicamente não tem jeito. Então precisa de Cristo voltar para ter o cumprimento dessa Páscoa, tá? E Ázimos, né, vai falar de pão sem fermento, né? E o fermento nos evangelhos é pecado. Ou seja, comer pão sem pecado. Quando é que eu vou comer pão sem pecado? Só quando Cristo voltar. Porque eu também, né, sou figura de um pão, entende? Assim como você é um pão. Jesus fala, eu sou o pão vivo que desci do céu. Mas nós também somos comparados a pães, entende? Por isso é a festa dos ázimos, né? Mas para os nossos dias, para
o ensinamento até chegar à volta de Cristo, o pães asmos tem o significado de ser por fora o que eu sou por dentro. Fala de sinceridade, ser transparente, entende? Paulo fala, celebremos os ázimos com sinceridade e com verdade, né? Ou seja, comer pão sem fermento é ruim, né? Já pensou comer um pão sem fermento? Não dá, né? Tem que ter o fermento para ele ficar maciozinho, para ficar gostoso, né? O fermento que vai no pão, mas Jesus relaciona o fermento com o pecado, entende? E a festa das primícias fala da morte e ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita como primícias, mas eu não ressuscitei ainda, então eu não sou primícia. Um dia eu vou ser primícias de Deus, quando eu ressuscitar. 1 Coríntios 15, Paulo fala, né? Cristo é as primícias, depois nós, na sua vinda, na sua volta. Quando Cristo voltar, se cumpre a primícia, que é a terceira festa. A quarta festa é o Pentecostes. Aconteceu lá no Monte Sinai com Israel, 12 tribos, e aconteceu em Atos dos Apóstolos. Mas em Atos dos Apóstolos aconteceu só com 120 pessoas. Esse Pentecostes, essa chuva, precisa atingir as 12 tribos de Israel que estão espalhadas por toda a face da terra. E Paulo vai chamar isso lá em Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, de plenitude dos gentios, né? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até que os gentios, até que as 12 tribos recebam o Pentecostes. Entende? Por isso é preciso, não se cumpriu na sua totalidade. Por isso que o profeta Joel também fala, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias. Não quer dizer que Atos é os últimos dias. Mas começou a fase dos últimos dias. Mas vai se cumprir quando este evangelho, né? Ou quando este Pentecostes atingir todas as tribos. Tá? Depois que o evangelho atinge todas as tribos, aí tem um momento de preparação. Porque o Pentecoste vem me preparar, me avisar que vai ter festa de trombeta, vai ter toque de trombetas. Entende? Assim como a pessoa, quando ela se alista para o exército, ela vai para se preparar, porque quando tiver guerra, ela está preparada para ir para o combate. Então o Pentecoste vem na minha vida e na sua, para nos preparar para, quando a gente ouvir o toque de trombeta, a gente saber. E o toque de trombeta que está sendo falado não é o toque de trombeta para arrebatamento, é o toque de trombeta para a guerra, tá? Mas existe sim o toque de trombeta para arrebatamento, mas existe o toque de trombeta para a guerra. Por isso que Paulo fala, também lá em 1 Coríntios 14, né? Se o toque de trombeta der som incerto, quem que vai se preparar para a batalha, né? Ou seja, se é para se preparar para o toque de trombeta e a pessoa está se preparando para o arrebatamento, vai dar confusão. Vai chegar a guerra, a pessoa pensa que é arrebatamento e ela vai se lascar, porque daí ela não vai conseguir guerrear. Entende? Então essa é a festa das trombetas. Por isso que tem 7 trombetas lá em Apocalipse. Nós estamos sendo preparados para aquelas trombetas lá, né? Para a gente participar daquelas trombetas. 7. Mas qual é a função das trombetas? Avisar, né? Dar um alerta que daqui 10 dias vai ocorrer a festa da expiação, né? E o que é a festa da expiação na lei? O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo uma vez por ano para expiar o pecado do povo de Israel. Quando ele entrava e não morria lá dentro, porque ele tinha que fazer expiação por ele primeiro antes de entrar. Quando ele entrava e conseguia entrar, fazia a expiação de pecado dele e depois pelo povo, ele saía. Quando ele saía, ele pegava o povo e conduzia as 12 tribos fora do arraial, né, para a festa das cabanas, né, festa das barracas ou festa dos tabernáculos. E o que acontece? É uma festa que dá liberdade para todo mundo. Dá presente uns aos outros, repartir o que tem. Quem está devendo terra para o outro devolve, sabe? Tem que ter uma restauração total na terra, certo? É alegria, é bênção, é bênção pura a festa dos tabernáculos, né? O significado dela, o que precisa ser feito nesses dias. Então, como na lei o sumo sacerdote tinha essa função, e como na nova aliança Cristo se torna o sumo sacerdote e ele vai para o santuário verdadeiro, não mais aquele do tabernáculo, mas um santuário lá no céu, e Hebreus vai falar disso muito bem, né? Um dia Jesus vai sair desse santo do santo que ele está lá, entende? Quando ele sair de lá, é a representação do sumo sacerdote saindo do santo dos santos, para conduzir o povo para a festa das cabanas. Só que Cristo vai vir, receber o povo, vai pegar o povo e levar o povo para habitar em cabanas ou em tabernáculos. Só que a festa dos tabernáculos, né, ali nos evangelhos, Jesus veio e tabernaculou com os homens, né, como está escrito. Só que Jesus foi um tabernáculo, entende?
Só que a Bíblia chama a festa dos tabernáculos. São vários tabernáculos. E eu não posso dizer que a festa dos tabernáculos já se cumpriu em Cristo. Por quê? Porque Pedro e Paulo chamam eles mesmos de tabernáculo, entende? Eu sou um tabernáculo e você é um tabernáculo. Ou seja, vai ser o cumprimento da festa lá do ázimo, né? Na verdade, também, junto com a festa dos tabernáculos. Porque o ázimo é exteriorizar aquilo que está dentro para fora. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim. Eu sou como se fosse uma arca, eu sou como se fosse um tabernáculo. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai vir para o lado de fora e encher de glória. Assim como o tabernáculo era enchido de glória na época, né? Ficava em cima, dos lados e dentro do tabernáculo cheio de glória. Então esse corpo vai ser cheio de glória. Entende? Vai acontecer um revestimento no meu corpo. E o meu corpo vai se tornar um tabernáculo como o de Jesus. E aí vai ser vários tabernáculos na terra. Por isso se chama festa dos tabernáculos. Então o cumprimento também fica para o milênio. Porque daí vai vir liberdade para toda a terra, não só para o povo de Deus, né? Amém, meus queridos? Então esse é uma resumida nas festas, né? Claro que tem muitas coisas para se falar sobre as festas, né? Não tem jeito de... como é que se diz assim? Se a gente for entrar em cada festa para dar os detalhes, os significados, pegar os versículos na lei, versículos nos profetas, versículos nos salmos, versículos nos evangelhos, versículos nas cartas do apóstolo Paulo, João, Tiago e os outros, e mais alguns versículos no Apocalipse para falar de festas, né? Então você vê que o vídeo vai ficar extenso e aí fica muita informação, mas eu acredito que desta forma vai ficar fácil para você, né? Então essa é a primeira parte do estudo sobre Neemias e Esdras, porque esses livros vão estar falando muito de festas. Vai estar falando da construção do templo, da edificação, e cada etapa do templo tem uma festa para ser celebrada, entende? Então algumas etapas a gente vai ver se cumprindo em nós, algumas etapas a gente vai ver lá atrás, e algumas etapas vai ficar para o futuro. Então a importância das festas é bom para a gente entender isso, entende? Então quando o profeta está falando, a gente consegue localizar e achar o tempo, onde é que está se cumprindo aquilo que ele está falando. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. E agora no próximo vídeo, se Deus permitir, a gente vai para a cronologia dos livros. E no outro vídeo, consequentemente, leitura desses profetas. E a gente vai começar pelo profeta Esdras. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E até o próximo estudo, em nome de Jesus.